pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para a gente discutir causas de obstrução biliar alta, aquela que se dá mais ou menos ao nível do hilo hepático e algumas possibilidades diagnósticas como tumor, iatrogenia, cálculo, estenose da anastomose e etc., bem como a concomitância desses achados, tá? Então tratava-se de paciente do sexo masculino, um homem, 40 anos, ele já tinha uma colecistectomia complicada, com necessidade de pelo menos 2 intervenções cirúrgicas, além da colecistectomia realizada, e ele evoluiu com dor em hipocôndrio direito e padrão de icterícia. A ultrassom já demonstrava dilatação das vias biliares e foi solicitada uma colangio-ressonância, então a gente vai estudar esse caso da colangio-ressonância, ok? Então, inicialmente, quando eu li esse caso e mostrando aqui a colangio-ressonância, isso aqui é uma técnica de corte fino com reconstrução 3D MIP, parecia que tinha uma lesão possivelmente na região hilar e pensei até na possibilidade de uma lesão tumoral, né? Uma obstrução biliar alta com dilatação de via biliar montante, mas também parecia que tinha uma alça aqui, ou seja, será que era estenose dessa anastomose, uma confusão nessa interface, eu precisava estudar melhor essa interface entre a alça intestinal e a dilatação de vias biliares. E por isso que eu lancei mão dos cortes finos. Então vamos lá, vamos iniciar agora com os cortes finos, ponderado em T2, inicialmente para a gente estudar essa minha via biliar, tá? Então vamos iniciar, como eu abordo a avaliação da colangio-ressonância, ponderação T2, plano axial e plano coronal, tá? Então no plano coronal, a gente observava a dilatação da via biliar, a minha estrutura de alça intestinal no nível da região hilar é o nível da anastomose. Repara que o nível da anastomose, pelo menos, parecia que tinha algumas áreas de falha de enchimento. Tá vendo? Ó, falha de enchimento na minha via biliar. Tá? O mesmo raciocínio no plano axial a gente tinha, então, uma dilatação de via biliar intrahepática. Quando a gente chegava na região hilar, ó, opa, falha de enchimento no ducto biliar direito e no ducto biliar esquerdo. Logo depois disso, a alça intestinal que fazia anastomose. Para otimizar esse tipo de informação, vamos ver os cortes finos e aí dedicados da colangio-ressonância magnética. Então a gente fez alguns cortes desses, então vou mostrar a colangio, corte fino 3D que foi feito, então esse é o corte bem fininho, né? Às vezes esse corte é subcentimétrico. Então aqui é o ducto biliar esquerdo, ó, uma falha de enchimento nessa região. E o ducto biliar direito, ó, também com falha de enchimento no ducto biliar direito. Tá? Imediatamente antes do nível da derivação bilidigestiva está aqui a anastomose, ok? Quando a gente observa uma outra colangio, né, com a colangio radial, a gente observa a alça intestinal aqui, ó. Talvez esse corte seja bem útil, né? Então tá a alça intestinal aqui, ó, a via biliar, né, com um gap aqui entre o segmento dilatado e a via biliar. Esse gap se dava exatamente pelas falhas de enchimento, sugerindo a possibilidade de cálculos, ok? Tá? Então a gente observava esse tipo de alteração. Lembrando que esse paciente tinha um colédoco excluso, o colédoco excluso também demonstrava uma falha de enchimento, tanto no corte da colangio-ressonância como no corte fino, né? Talvez aqui, ó, áreas de falha de enchimento nessa minha via biliar distal, ok? Então a ideia era de uma obstrução biliar ao nível da anastomose, mas pela presença de falha de enchimento, possivelmente associada a uma estenose da anastomose, então, ou seja, doença litiásica associada a uma estenose da anastomose, ok? Tá? Então vamos voltar ao caso, tá? E voltando ao caso, alguns dados de aprendizado. Então, para pensar em tumor e iatrogenia, é fundamental estudar a anatomia do término da interrupção do ducto. Quando ela é abrupta, se remete à possibilidade de tumor e iatrogenia. Quando essa lesão pode ser um tumor, além da interrupção do ducto, a gente tem que valorizar a restrição de fusibilidade da água e realço tardio pelo meio de contraste venoso, porque na maioria das vezes é um colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma é um tumor com fibrose, a fibrose se impregna em fase mais tardia. Para cálculo, valorize o corte fino, a bilha ao redor da falha de enchimento, isso é fundamental na caracterização do cálculo, aquela falha de enchimento em meia-lua, em taça, tá? E ausência pelo meio de contraste venoso e ausência de fusão restrita, porque não há celularidade, não há vascularização nesse meu cálculo. A estenose da anastomose habitualmente é hiperestimada na colangio-ressonância, isso é um dado importante para vocês. E por fim, analisar isso com uma abordagem holística, né? Então, observar o exame anterior, relacionar a história clínica, ter o conhecimento dos procedimentos cirúrgicos realizados e principalmente avaliar de uma forma multidisciplinarmente para entender melhor esse tipo de obstrução biliar, ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, de diagnóstico diferencial nesse caso de obstrução biliar alta. Eu espero que seja útil. Um grande abraço a todos.